Segunda parte de Rei do Brasil, Rabino Shmuel, sétima parte da Parashá Emor, vai criar Levítico, capítulo 24, a partir do versículo 1. Disse o Eterno a Moshe: diga aos filhos de Israel que busquem a ti um azeite de oliva puro da primeira vez que se aperta as azeitonas, da primeira prensada, para produzir luz sempre no templo a cada noite. Aqui tem o mandamento de deixar o templo iluminado, sempre com a luz iluminada, de noite. No candelabro que ficava na parte íntima, que diz, por fora da cortina, na tenda da comunhão, jazia ali o candelabro, e Aaron arrumava os vasos onde tinha o azeite e os pavios, cada noite, para que ilumine de noite até de manhã, diante do Eterno sempre, uma lei eterna, até para todas as vossas gerações. E ali havia um milagre, que ele, de manhã, ele limpava todas as velas, todos os potes, mas o pote do lado ocidental, do lado oeste, ele deixava. E ele, porque ele não apagava. Nessa vela oeste aconteceu um milagre que mostrava que a divindade paira em Israel. O azeite consumia o fogo consumia o azeite dos demais, onde havia uma quantidade média de 190 mililitros de azeite. Mas nessa vela ocidental, aquele azeite durava 24 horas, enquanto nas horas durava 12 horas. Então, o milagre de Hanukkah, na verdade, uma coisa parecida tinha sempre ali no candelabro. Que o azeite demorava mais para ser consumido do que o normal, em uma das velas. E as velas têm que ser acesas depois de limpar os vasos, e todo esse candelabro deve ser feito de ouro puro e estar aceso diante de Deus sempre de noite. E essa vela ocidental ficava de dia também, acesa. E aqui vem outro mandamento para Moshe: tome fina flor de farinha e prepare 12 massas, cada uma de 2 de saron, uma medida. Cada uma 2 de saron de farinha. E divide esses 12 pães em 2 pilhas de 6 pães, em cima, diretamente sobre a mesa de ouro puro, diante de Deus. Empilhados, 6 pães um em cima do outro, e do outro lado 6 pães um em cima do outro. E ao lado deles, coloque 2 copos com olíbano, que é uma especiaria, purificado, refinado. E esse olíbano vai ser a representação dessa oferenda de pão. A parte que vai ser oferecida vai ser queimada no altar, perante Deus, só o olíbano. E os pães serão consumidos pelos Kohanim. E o pão se coloca sempre no sábado, e na semana que vem se retira o antigo e se coloca o novo. E ali se oferece, os Kohanim vão consumir então esses pães que já estavam uma semana em cima da mesa. E é uma grande arte de fazer um pão que não mofasse, que não secasse e ficava fresco como novo, depois de uma semana no tempo. Pertencia a Arão e seus filhos, eles devem consumir ele dentro do templo, porque é uma oferenda sagrada de alta santidade, concedida aos Kohanim a partir das oferendas dadas a Deus. Uma lei eterna. Aqui vai vir uma história, junto com uma informação que remonta aos tempos no Egito. Quem lembra que no livro de Êxodo, Moisés saiu para ver a situação dos filhos de Israel e viu um egípcio torturando um israelita, querendo matá-lo. E Moshe matou ele, escondeu ele. Depois denunciaram Moshe, ele tinha que fugir para Midian. Aquele homem foi torturado porque Moshe tinha acompanhado a situação dos dias anteriores. Aquele homem estava casado com uma mulher conversadora e aquele egípcio cobiçou ela e de madrugada mandou aquele homem sair para trabalhar no escuro. Esteve com a esposa dele, sem que ela soubesse. Até que depois quando o homem percebeu, o egípcio queria matá-lo para que não fosse denunciado o seu ato imoral. Até aqui a parte do Êxodo, mas o que sobra para cá disso é que aquela vez a mulher engravidou e teve um filho. Então, conta hoje que o homem era revoltado, esse filho. Então começa aqui a Torá diz: saiu o homem de uma mulher israelita de homem egípcio,
no meio dos filhos de Israel e brigou com o homem israelita de dois lados, filho de israelita, de mulher e de homem israelita. Qual é a briga deles? Então aqui tem algumas opiniões no Midrash. A primeira coisa, a Bíblia diz que ele foi o homem que não se integrava na comunidade. Então ele se retirou do hábito comum. A Bíblia diz que quando ele viu que os pães ficam uma semana na mesa, ele fala assim, ele saiu rindo dessa mitzvah e disse: será que na casa do rei vai se comer pão antigo? Será que o pão come um pão fresco todo dia ou um pão antigo de 9 dias atrás, que é o tempo que demorava desde que era produzido o pão? Isso a Bíblia diz. E disso derivou uma briga, que levou ele a fazer o pecado capital de blasfêmia. Outra discussão, uma Tanita Mishnah diz, outro livro opina, que ele tinha uma briga outra, que como sua mãe é da tribo de Dan, ele queria fixar sua tenda ali. Mas as pessoas daquela tribo disseram, tribo vai de acordo com o pai. E citaram um versículo em Números capítulo 2, que cada um deve pertencer à sua tribo de acordo com sua família paterna. A divisão de tribos e a herança é por lado paterno. Então, ele entrou no tribunal de Moshe, pedindo permissão para integrar nesse tribo de Dan. E perdeu a causa. Não foi autorizado para ele integrar eles. Ali ele se revoltou contra Deus e blasfemou. O que é blasfêmia? Blasfêmia é um pecado capital que vigora tanto em judeus como em não éticos, em todo homem do mundo, que é proibido de manifestar verbalmente revolta e desprezo contra Deus. E se usar os nomes sagrados de Deus para desprezar Ele próprio, é uma pena capital na mão de Deus, na mão do tribunal, dependendo se for proposital ou não, se for com testemunhas, se for com testemunhas e advertência, é pena capital. A gente pode ver no livro de Job, que sofreu muito, e a sua esposa, a mulher, disse para ele naquele momento: pronuncia uma blasfêmia, aí Deus vai te matar e você não vai precisar sofrer. Então a gente vê que era uma situação realmente real. A pessoa se revoltava ao nível que Deus realmente tirava a vida dele. De qualquer maneira, vamos seguir aqui então. Brigaram aqui o israelita que não deixou ele fixar sua tenda no tribo de Dan, no território deles, e aquele filho de israelita com o egípcio revoltado. Então, naquele caso, esse primeiro se citou o nome explícito de Deus que ele tinha ouvido em Sinai, de uma maneira que não podemos falar, e nem todos sabem o nome como ele exatamente é, mas no Sinai todos ouviram. E ele era um judeu, porque a mãe dele era judia. Então ele ouviu o nome, citou o nome e amaldiçoou, ou desprezou. Então trouxeram ele até o tribunal de Moshe novamente. O nome da mãe dele era Shlomit, a conversadora da tribo de Dan. A única. As outras não eram muito discretas e não buscavam falar com as pessoas estranhas. E por isso não chegaram a ter esse obstáculo que a mãe dele teve. E voluntariamente acabou tendo um filho com um egípcio. E se trata da tribo de Dan, que é uma vergonha para toda a tribo. Toda a tribo tinha vergonha desse caso. E guardaram ele, colocaram ele numa prisão, por enquanto, porque não sabiam qual seria a penalidade dele. Não sabiam se era pena de morte ou não sabiam o que fazer com ele. E Deus disse a Moshe: afaste esse que amaldiçoou para fora do acampamento. Aqueles que ouviram, os testemunhas que viram ele amaldiçoando, que apoiem suas mãos sobre sua cabeça. E dizem a ele: você é culpado por sua morte, nós não seremos punidos por te matar, porque você causou isso, com os teus atos, com as tuas palavras. E depois será apedrejado por toda a congregação ali presente. E aos filhos de Israel diga: qualquer pessoa que amaldiçoe o seu Criador irá irá receber sua punição.
E aquele que cita, mas qual tipo de maldição? Ao citar o nome explícito de Deus a fim de desprezá-lo, morto ele será, se for judeu, por apedrejamento. Apedrejado será por toda a congregação, seja ele um nativo ou um peregrino convertido. Se ele citar o nome de Deus explícito para amaldiçoá-lo, desprezá-lo, ele será morto no tribunal. Claro que, como qualquer outra morte de tribunal, precisa haver duas testemunhas e advertência. Se ele continua depois, repete a ação, então é levado a essa condenação. E se não tiver duas testemunhas, ou não tiver, se o tribunal não tiver prova suficiente, então vai ser morto na mão de Deus, sua alma será extirpada. E ele vai morrer antes da hora, seus filhos também irão morrer enquanto ele vive. Porque, como explicamos em outro momento, está cortando a raiz da sua vida e a raiz da vida dos seus dependentes, que dependem dele. E aqui segue com mais mandamentos. Assim também, qualquer homem que matar outra pessoa, morto ele será. É o assassinato. Quem mata será morto. Se for matar um animal que não pertence a ele, não será morto, apenas deverá pagar o custo do prejuízo para o seu dono. O custo de um animal igual em troca daquele animal. Quanto a uma pessoa que fere a outra machucou a outra pessoa, assim como lhe fez, será feito para ele. Então aqui vem a famosa passagem, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Assim como ele feriu a pessoa, assim será colocado nele. Explica a Torá oral, será causado por ele um prejuízo financeiro do valor do prejuízo que ele causou para o outro. Que se o outro fosse vendido no mercado escravo com esse defeito, quanto que desvalorizava? A diferença ele tem que pagar. Em outras palavras, ele tem que comprar para ele um escravo que o sirva, digamos assim. Um valor que daria para ressarcir esse defeito corporal. Mas não iremos ferir ele e tirar o olho dele. Se for olhar a Torá escrita apenas, os caraítas vão dizer que tem que tirar o olho dele, ou fraturar ele, porque fraturou o outro. E a Torá explica que é só apenas uma multa no valor do prejuízo que ele colocou no outro. Agora, antes falou quem matou o animal, agora quem feriu o animal também tem que pagar o prejuízo causado pelo dono daquele animal. E quem ferir pessoas, já explicamos que tem multa. Aqui diz, existe alguém que feriu outra pessoa e tem que ser morto. Aquele que ferir, tirar sangue do seu pai e da sua mãe. Que nesse caso ele será morto. Mesmo que nem matou os pais e a mãe, já só amaldiçoou pai e mãe, é pena de morte. Também quem fere eles é pena de morte. Claro que tem que ser proposital e com advertência e todo aparato jurídico para isso. E esse julgamento será igual para vocês, para os nativos e para os peregrinos convertidos. Saibam que eu sou o eterno vosso Deus, assim como eu sou Deus de vocês, sou Deus dos convertidos. Então, respeitem eles antes, se eles forem justos, e se pecarem, são cobrados igual. E disse Moshe aos filhos de Israel, e eles retiraram aquele que amaldiçoou para fora do acampamento, e apedrejaram ele com pedras, assim como o Eterno ordenou a Moshe. Tudo é a regra do apedrejamento, que é esmagado, depois é jogado, depois é apedrejado com pedras menores, se tiver vida ainda, e é pendurado por 5 minutos. Logo antes do pôr do sol se pendura ele e se retira ele logo depois. Não deixa ele pernoitar pendurado. Até aqui a porção do Chumash, da sétima parte da Parashá Emor.